Das Dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite, e se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado, ou, se o foi, não chegou a esta nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas, um cincerro tilinta. É a tropa. E viúvas espiam de janelas que se diriam jaulas, das dores e suas. Numerosas obrigações. Cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos. Portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das Dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das Dores, as dálias já foram regadas hoje? Você viu, Das Dores, quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, Das Dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das Dores multiplica-se, corre, delibera e providencia 1000 coisas, mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das 1000 maneiras de amar, ó pais, a secreta é a mais ardilosa, e eis a que ocorre na espécie. Das Dores sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das Dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora. E sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar, a noite caminha, lenta como costuma fazê-lo no interior. Mas Das Dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa, e mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafa o incauto. Agarra-me! Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só Das Dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino, e ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham, e Das Dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus, na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem, e Das Dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada que se poderia consertar, mas parece a Das Dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presente da tia morta. E participam da natureza dos animais domésticos, a qual por sua vez participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só, e não há limites para o humano. Das Dores passa os dedos, com ternura, pelos camelinhos. Sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Oh, de casa! Amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me.
Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado, se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir, perfeito, de circunstâncias adversas. Das Dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mas impotente dos fantasistas. Vão-se as amigas para voltar 2 horas depois e Das Dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo. Como também percebe esse rosto de bigode, e a cabeleira lustrosa, e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel da parede e um pouco por toda parte. Inscreva-se no canal para ouvir mais contos literários com ambientação sonora e interpretação dedicada. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fichar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, está alterado, ou subtrai-se. Das Dores não o saboreia por inteiro. Ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo. Ou um sentimento de culpa, ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino. Mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe. Era um calor. Humano, já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover Das Dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação, vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e é pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegais sempre ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai a correr, a matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que mesmo sensuais se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio, e este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora, como um prestidigitador furta um ovo. Mas, se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para Das Dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me! Agarra-me! Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estouvamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas Das Dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro que embotou, ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua. Desejo a você bons estudos e ótimas leituras. Este canal foi pensado com muito carinho para compartilhar e divulgar o conhecimento, e você faz parte disso.